Todas, é um prazer estarmos juntas novamente. Ainda mais com esse tema diferente que eu sugeri e teve adesão, então eu fiquei feliz. Hoje, a gente vem discutindo muito as questões de clima, e junto com elas, por alguns motivos óbvios, eu vou me colocar aqui em destaque para todo mundo, porque eu vou ficar com o PowerPoint no background, tá? Por motivos óbvios, depois que a gente discutiu clima por bastante tempo, as instituições começaram a detectar que clima não era o único tema com o qual a gente deveria se preocupar. Até porque todos os impactos que a gente tem, diretos e indiretos, eles são impactos sistêmicos, quando a gente fala de natureza de forma geral. Então, a alteração de clima, quando a gente tem estresse hídrico ou quando a gente tem inundação, não é de fato, se a gente for avaliar hoje, com o conhecimento que temos, o impacto direto de clima é um impacto direto em natureza, com essa questão de água, por exemplo. Então, a gente teve uma evolução, principalmente de sistema financeiro, e aí hoje temos a presença ilustre da Denise por aqui, mas tudo começa pelo sistema financeiro sempre. Então, a gente teve a Network for Greening the Financial System carregando o tema de natureza, com bastante ênfase pela primeira vez no ano passado, e trazendo uma avaliação muito interessante no relatório de julho do ano passado, de que risco climático é um dos vieses dos riscos de natureza. Então, ele está contido no risco de natureza. Mas temos aí todo o nosso histórico. A avaliação do risco climático é um pontinho dentro dessa questão de risco de natureza, que obviamente tem a sua consequência como risco financeiro, mas a gente tem ainda uma educação e um desenvolvimento para fazer. Neste momento de mundo em que tudo se questiona e a gente teve os backlashes por causa dos Estados Unidos e a gente tem a Europa revisando sustentabilidade, mas eu vou mostrar para vocês que nesta questão de créditos de natureza eles estão avançando bastante esse ano, como a gente nem esperava, inclusive. Eu tenho algumas restrições para discussão, então o foco, se a gente olhar Brasil hoje, por razões óbvias, é clima, até porque a gente tem o tal do S1 e o S2, mas todos os impactos que temos derivados de clima são impactos de natureza de alguma forma, que hoje a gente começa a entender e está num caminho para valorar. Acho que esse é o ponto principal com vocês aqui, tá? Então, por que que eu fiz essa apresentação, gente? Todas que estão aqui já me conhecem, vou dispensar isso. Hoje eu sou, para destacar só a governança corporativa, eu sou coordenadora do Comitê de Sustentabilidade e Inovação da Votorantim Cimentos, e aí os outros cargos aí de conselho consultivo e das aulas, tá bom? Qual que é o nosso contexto geral quando a gente fala de clima? Todo mundo conhece hoje o Acordo de Paris, o que para mim é uma felicidade, porque até 2020 esse tema não era conhecido quando a gente olhava para o setor privado. Hoje eu tenho um contexto de clima super conhecido, COP30 no Brasil, estamos todos no mesmo caminho. Só que quando a gente olha para o contexto de natureza, ele é pouquíssimo conhecido como era clima antes de 2020. Contexto de natureza que a gente tem, eu tenho um tratado que pode ser qualificado aí como um irmão de Acordo de Paris, mas para a natureza, que é o Marco Global de Biodiversidade, assinado super recentemente em dezembro de 22. Vocês podem ter ouvido falar já do Acordo de Kunming-Montreal, que foi a COP que a gente teve aqui no Canadá, em que a gente conseguiu firmar esse acordo. Ele é o irmão do Acordo de Paris, então, mas para questões de natureza. Qual é o grande mote deste acordo global, do qual nós, Brasil, participamos, assim como outros 195 países? Frear e reverter perda de biodiversidade até 2030. Nem preciso dizer que isto é wishful thinking danado, né? É muito provável que a gente não vá cumprir meta nenhuma dessas, até porque quantas de vocês conhecem quais são as obrigações do setor privado que estão contidas no Acordo de Kunming-Montreal? É muito difícil, esse tema não chegou e a gente ainda não tem ele nem cascateado dentro de regulamento jurídico brasileiro para ele se tornar realidade e a gente conseguir atingir uma meta em 2030 de suspender perda de biodiversidade. Mas é o nosso contexto global. Dentro desse protocolo, desse tratado aqui, a meta que a gente tem de setor privado é a meta 15. Essa é a meta que puxa o setor privado para a conversa de biodiversidade, dentro do Marco Global de Biodiversidade. O que que ela prevê? Que o setor privado deve avaliar e divulgar impactos e dependências relacionados à biodiversidade. E aí aqui a gente já vê, mas isso é mandatório para o país que aderiu ou não é mandatório?
É mandatório na medida em que o Brasil internalizar isso no ordenamento jurídico e a gente tiver esta obrigação, então, em lei e em regulamento. Enquanto não temos, a gente não tem obrigação de fazer isso. Faz essa avaliação e divulgação de forma voluntária as empresas que quiserem. E qual é o outro ponto? Reduzir risco e adotar prática sustentável. Eu tenho obrigações específicas previstas para o setor privado, então, dentro desse tratado internacional. Não são mandatórios até hoje, portanto, 2030 vai ser muito difícil de ser aí atingido, tá? Quais são algumas ações concretas que a gente vê depois de 2022 sendo tomadas, com um pouco mais de ênfase de forma geral, olhando países e olhando alguns setores econômicos mais específicos, tá? Avaliação de impactos de natureza, e quando a gente fala de impactos de natureza, para traduzir para vocês, a forma mais simples é quanto eu consumo de água no negócio e quanto eu gero de efluentes, se eu de fato gerar esses efluentes mais de setor produtivo mesmo e não efluente industrial, porque a gente vai ter geração de efluente sanitário sempre. Divulgações dos riscos aí de natureza, redução dos impactos negativos e adoção dos créditos de biodiversidade, que tem uma discussão muito semelhante a carbono, no quesito de integridade, mas como um instrumento de transição. Qual é o mote desta conversa? Para eu atingir todas as metas que eu tenho no marco global de biodiversidade, eu preciso de dinheiro. Por óbvio, mesma discussão que a gente tem para clima hoje, né? O setor financeiro aterrissou na conversa do ano passado para esse ano e aqui é a mesma coisa. Então, eu só consigo implementar essas metas se eu tiver meios de financiamento para isso. A ONU estima que a gente precisa mais ou menos de 700 bi de dólar para a gente conseguir, por ano, para conseguir atingir as metas aqui de frear ou de reverter essa perda de biodiversidade. Frear e reverter a perda de biodiversidade. Portanto, eu tenho uma lacuna de financiamento gigantesco. Quando a gente conversa sobre os créditos de biodiversidade ou créditos de natureza, ele é entendido como um instrumento de transição dentro do acordo, dentro do marco global de biodiversidade, porque ele ajuda a captar, ele poderia ajudar a captar esses recursos. A gente tem alguns países já nisso, e aí o Miguel, principalmente, que fez a gentileza de estar conosco, ele, não sei se ele já conectou, senão ele vai estar conosco às 9, ele vai trazer um pouquinho mais de panorama do que a gente já tem de caso concreto no mundo, tá? Só para vocês entenderem um pouco mais nessa visão do setor privado, quando a gente fala de créditos de natureza ou de biodiversidade, os nomes ainda não estão decididos, o mercado está avaliando o que pode ser melhor. A depender da Europa, 2 semanas atrás, a gente vai chamar de créditos de natureza e não de biodiversidade, tá? Mas veremos. Eu estou falando sempre de algumas alavancas de competitividade e perenidade. Se eu colocar aí a visão de setor privado em cima desse assunto. Por quê? Eu vou trabalhar com estoque de capital natural, água, por exemplo, de novo. Vou tratar isso como ativo ambiental. Disso eu vou ter a interação com o fluxo de serviços ecossistêmicos, então aí eu estou falando, por exemplo, de regulação climática, de provisão de água, de polinização, que parece que está muito longe da gente, mas é só lembrar do agro e das nossas pelo menos 3 refeições diárias. A gente depende de polinizadores. E aí a gente vai então para a última fase dessa alavanca de competitividade e perenidade, que é falar dos benefícios econômicos com a valoração de fato, monetização de capital natural. E aí a gente pode vir com os créditos de biodiversidade. Aqui eu estou falando que eu vou monetizar para a sociedade e para os negócios, e aí principalmente nos setores que estão bem conectados. Agroalimento, bebida, papel celulose, construção, infra, porque eles dependem, eles têm alta dependência de capital natural, desse equilíbrio, inclusive, de natureza com os fluxos de serviços ecossistêmicos para manter ou ampliar as atividades. Só também para vocês terem aí no radar, tem uma diferença quando a gente fala de biodiversidade, de ecossistemas e serviços ecossistêmicos. Por que eu estou trazendo isso? Porque se vocês olharem o IFRS na agenda do ano passado, quando eles colocaram que eles iriam estudar outros 2 temas para potenciais S3 e S4, S4 a gente está falando de capital humano, mas o S3 ele traz as 3 definições: biodiversidade, ecossistemas e serviços ecossistêmicos. Tecnicamente, existe uma diferença entre a gente chamar de créditos de biodiversidade e créditos de natureza. Na prática, com esse olhar do setor privado, tanto faz. Mas para a gente ter um pouquinho mais de dado técnico nessa conversa, quando eu falo de capital natural, eu estou avaliando água, florestas, paisagens e oceanos, que é mais ou menos a linha de TNFD.
que é um padrão de disclosure de dependências, impactos, riscos e oportunidades de natureza. A gente vai falar mais para frente, tá? Mas biodiversidade especificamente, se a gente for olhar a definição, variabilidade de organismos vivos de todas as origens, nos ecossistemas terrestres, marinhos, aquáticos, mais a diversidade dentro das espécies, entre as espécies e diversidade de ecossistemas. Então, eu tenho uma definição bem técnica de biodiversidade. O que eu preciso para olhar isso na ótica do setor privado é dar essa ampliada para capital natural. Então, me parece também que, do ponto de vista técnico, está mais correto a gente chamar de créditos de natureza, como a Europa fez. Mas, de novo, o nome pouco importa se a gente atingir a finalidade de canalizar fluxo financeiro para conseguir bater essa meta e assegurar que as alavancas de competitividade e perenidade estejam presentes nos negócios, principalmente para aqueles altamente dependentes desse capital. Tá? Olhando o marco global de biodiversidade, o que a gente vai ter no Brasil? O que a gente já tem no Brasil? É a nossa estratégia e plano de ação nacional de biodiversidade, é a EPAMB. É uma estratégia, portanto, é uma política pública federal. Já foi atualizada como precisaria ser, mas isso está lá na estratosfera, isso não chega em nenhuma obrigação para o setor privado. Eu ainda preciso cascatear para outras normas. Se eventualmente vocês ouvirem falar sobre NBSAPs, que é o que o World Business Council sempre coloca na mesa, junto com a NDC, que é a nossa meta de clima, o WBCSD sempre traz as NBSAPs. Então, aqui é só a tradução de EPAMB em inglês, National Biodiversity Strategy and Action Plans, tá? Isso é o que eu tenho para o Brasil hoje, fora 1,5 milhão de leis que nós temos federais, e aí dá até para descer nível estadual, por exemplo, Política Nacional de Biodiversidade, que é de 2011, 2012, se minha memória não falha. Mas eu tenho muitas outras normas que estão aqui federais e que já precisariam estar alinhadas com a nossa estratégia e plano de ação nacional de biodiversidade. Mais ou menos estamos fazendo essas atualizações desde o ano passado, portanto, o assunto é super novo, tá? Dá para fazer um quadro igualzinho para clima, gente. É só esse contexto que eu quero passar para vocês. O ponto principal nessa conversa, nessa ótica do setor privado, é o seguinte: tanto meta de clima como a nossa estratégia para a biodiversidade, para suspender a perda e aí assegurar que a gente vai ter um cenário positivo de biodiversidade, é que eu preciso do sistema financeiro, aí o raiz, os bancos e mercado de capitais nessa jogada. Se eu não tiver capital canalizado do setor privado, não vai ter meta cumprida, e aí, obviamente, a consequência é eu vou perder algumas alavancas de competitividade, eu vou ter menos produtividade no agro, eu vou ter menos água disponível para algumas atividades, e os impactos disso são em cadeia, tá? Estamos num viés de discutir, de fato, para chegar nos créditos de natureza, uma transição econômica. A de clima está andando. Agora a gente tem que ter um olhar mais para essa bioeconomia ampliada, não pensando especificamente só em produtos da floresta, mas sim na dependência econômica de capital natural, então a base de economia como capital natural, e circularidade. O que eu tenho de outros dados para mostrar para vocês do nosso caminho Brasil nessa discussão de créditos de natureza? Como é que eu canalizo os recursos para conseguir aí reverter a perda de biodiversidade? Eu tenho algumas ações estruturantes que já estão em andamento. Então, eu tenho uma política de serviço, de pagamento por serviços ambientais, que já é bem antiga também, minha memória agora não vai chegar onde ela está, sei lá, 2010, 2015, não lembro, mas é bem antiga. Não foi regulamentada, então aqui eu tenho uma baita de uma lacuna, mas eu já tenho uma lei federal para isso. Eu tenho as CPRs verdes, por exemplo, que foram os instrumentos aí com decreto também no meio da pandemia para a gente conseguir um pouco mais de capital para direcionar, por exemplo, para as áreas que precisariam de restauro, mas que são de conservação obrigatória, a reserva legal, por exemplo. Não sai do papel isso aqui também, mas eu já tenho esse instrumento pronto. A gente tem usado muito mais as próprias CPRs para as áreas que não sejam mandatórias. Eu tive o Fiagro aí com impulso de CVM, então eu tenho um instrumento dedicado para o agro, e aqui eu já tenho a possibilidade também de investir em créditos, em projetos que gerem créditos de carbono ou CBIOS, que é lá dos biocombustíveis. Eu ainda não tenho abertura para créditos de natureza. A gente chegou a discutir bastante com a CVM isso na época, mas já era novo o suficiente para colocar crédito de carbono com todas as discussões sobre integridade na cesta do regulador de mercado de capitais. Então, eles houveram por bem, e eu acho que aí foi uma medida
na época, a única possível de não abrir para crédito, natureza ou biodiversidade. Mas o caminho está pronto, é uma alteraçãozinha só para a gente permitir o investimento aqui também. E por último, a gente tem esse padrão de divulgação de impactos e dependências, riscos e oportunidades de natureza, de capital natural, que é um primo da TCFD, tá? É a TNFD, a Task Force for Nature Related Financial Disclosures. Voluntário até o momento, o que a gente sabe de FRS, que é tudo público aqui, em havendo um potencial S3 de fato para biodiversidade, ecossistema e serviços ecossistêmicos, a base do relato vai ser TNFD integralmente, tá? Do mesmo jeito que eles fizeram com o TCFD, a gente vai ter a TNFD como base desse relato. Se chegarmos lá, isso aqui é a carinha de TNFD. Ponto para vocês avaliarem aí nas cadeiras de board de vocês. Eu conheço muitas empresas que são dos setores altamente dependentes de capital natural, que já fizeram esse exercício para entender como elas poderiam divulgar. Qual que é o gap que elas teriam se elas tivessem que divulgar esse relatório de TNFD como mandatório? Todo mundo fez esse exercício interno, uma única empresa fez a publicação do relatório, ainda não no modelo previsto pela TNFD, mas na preparação para isso, que foi a Vale no ano passado. A gente não teve nenhuma outra divulgação desses relatórios de TNFD, mas tem muitas empresas trabalhando nisso. Então, é um ponto para vocês colocarem na agenda. E na semana passada, eu até mandei no nosso grupo do peer group aqui, a Climate Governance Initiative publicou um paper sobre riscos de natureza e quais são as perguntas que o board tem que fazer para assegurar que a gente continue tendo competitividade e perenidade, tudo bem? Geralzão em relação ao background de natureza para vocês. Agora vamos entrar nos créditos de biodiversidade. Então, quando a gente fala de crédito de biodiversidade, ou de natureza, como vocês preferirem o nome, a gente vai olhar daqui para lá. Então, quando eu tiver ações de conservação e restauro de áreas aí florestais, eu vou trabalhar com capital natural e eu preciso assegurar que eu tenha resultados positivos, eu tenho que ter ganhos. Primeiro ponto é o seguinte, então não adianta eu restaurar usando a linha de base que eu tinha e voltar para o padrão anterior. Eu vou ter que ter ações que me comprovem que essas ações de conservação e restauro me levaram a um ganho positivo. Eu tenho que ter um resultado positivo, não é para igualar, é para eu ter a mais do que eu tinha no baseline antes da área ser degradada de alguma forma. Eu sei que vocês já vão ter 1 milhão de perguntas, como é que a gente sabia qual era o status quo, como é que eu defino o baseline, qual a metodologia, tudo isso em discussão, tá? Mas esse é o sistema, ele é diferente de carbono, ok? Eu tive ação de conservação e restauro, estou falando de capital natural, eu tive ganhos positivos que eu consiga mensurar, que sejam certificáveis e que vá ganhar essa modalidade de transacionável quando eu uso uma metodologia específica, aqui é igualzinho carbono, para fazer todo este trabalho, e aí eu consigo gerar, então, uma unidade de crédito de natureza. Crédito de natureza é uma unidade mensurável e certificável de resultados positivos de capital natural em determinada região, que pode ser transacionável em mercado voluntário. Quem faz isso? Quem quiser mercado voluntário. Como é que a gente faz essas discussões de mensuração, de baseline? Como é que eu certifico? Que metodologia eu uso? Gente, mesma discussão de mercado de carbono, sobre quem você vai escolher, quão crível é essa metodologia, qual é a integridade que eu consigo assegurar para esse sistema, até mesmo na comercialização. Tudo bem? Então, isso aqui é um crédito de natureza. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, interrompa, tá? Porque eu sei que esse assunto não é trivial. Qual é o nosso ponto, de novo? Para que eu trabalho com crédito de natureza? Porque eu preciso canalizar dinheiro do setor privado para ajudar com aqueles 700 milhões ano que a ONU estima que a diversidade para gerar um balanço positivo de natureza. Aqui eu faço essa conexão de negócio com capital natural de uma forma muito mais rápida do que se a gente estiver esperando só. Será que eu caí? Não, tô aqui, né? Do que se a gente estivesse esperando ações do setor público, tá bom? O que crédito de biodiversidade ou natureza não é? Eu não estou falando de nenhum sistema de compensação de offset.
E aí eu sei que aqui já vai ter muita gente que vai refrear. Já te chamo, Dani. Offset de compensação não combina com crédito de natureza. Toda vez que a gente estiver falando de crédito de natureza, eu estou falando de resultados positivos, que adicionem algo ao baseline que eu tinha nas ações de apoio de conservação e de restauro, tudo bem? Eu não posso compensar perda regulatória com um projeto em que eu vá gerar crédito de biodiversidade, crédito de natureza para fazer essa compensação. E aí é sempre mercado voluntário. Pode falar, Denise. Na verdade, é uma dúvida. Aqui no Brasil, a gente já tem tanto, embora a gente tenha muita crítica, a gente tem muito na agricultura e vários mecanismos que a gente usa que são, comparados com o resto do mundo, muito mais sustentáveis, no sentido de proteção da natureza, de geração de crédito. Sobretudo, sei lá, plantação em floresta, biodiversidade, rotação de solo, de crédito, coisas que o Embrapa faz. Nada disso vai valer porque não tinha sido medido antes? É isso que eu entendi? Para fins de projetos de créditos de natureza, não é que não vai valer. O ponto é como é que a gente vai achar o baseline, mas vai depender da metodologia que você. Ó, aqui é o mesmo sistema de carbono. Se eu quero fazer, eu vou desenvolver um projeto de crédito de natureza, eu vou escolher a certificadora. Não são Hum. tantas como temos de mercado de carbono hoje, mas eu tenho algumas. Eu escolho a certificadora que vem com a metodologia. Em cima dessa metodologia, a gente vai ter que entender se ela conversa com as nossas características de agricultura tropical regenerativa. Esse é o grande ponto, tá? Se ela conversar e eu conseguir fazer funcionar, detectar um baseline, detectar que o que eu já faço de praxe poderia ser considerado aí gerando resultados positivos de natureza, tá ótimo, mas vai depender da metodologia que eu escolher. Eu não conheço hoje se a gente conseguiria usar alguma metodologia para fazer para agrofloresta, por exemplo, ou algum tipo de restauro que possam enquadrar o agro junto, tá? Aqui, Dani, usualmente, depois o Migão vai estar com a gente, ele está nessa discussão até o topo, a gente está falando de áreas degradadas ou áreas conservadas, em que eu vou manter a floresta em pé e que no máximo eu pense lá na frente em alguma atividade de manejo sustentável. Então, Uhum. eu vou conseguir tirar algumas árvores específicas depois que eu conseguir certificar o ganho positivo, tá? Ele é bem diferente de carbono por causa disso, mas tudo depende de metodologia. Cara, Pelo que é, eu acho que queria só fazer um comentário, né, de uma diferença que é muito importante em relação aos créditos de carbono. Quando a gente fala de crédito de carbono, a gente está comparando coisa com coisa, né? Eu acho que a única diferença, ou seja, emissões de gases com emissões de gases de acordo com seus potenciais de aquecimento. Grande crítica dos créditos de biodiversidade ou de créditos de natureza que eu tenho visto é que você não pode fazer essa comparação, né? Eu não posso comparar uma onça com 15 passarinhos e saber o que tem mais valor. Então, por isso que é tão complexo, né, definir esses baselines e por isso que eu vejo que essa discussão assim sempre para nesse ponto. Só isso. obrigada, é isso mesmo. Essa questão de a gente não conseguir comparar efetivamente, os bens não serem fungíveis, terem valores diversos é uma das grandes discussões. Acho que o Miguel vai ter boas informações para a gente nesse sentido. E aí, vamos lá, que eu vou fazer mais 5 minutinhos aqui e a gente vai entrar com o Miguel. Eu tenho esse roadmap de União Europeia semana passada ou semana retrasada, gente. Então, assim, quando a gente discute sustentabilidade competitiva e quando eles estão fazendo esse pacote de simplificação, eles são inteligentes o suficientes para não matarem as galinhas de ouro. Eles podem fazer simplificação para disclosure, que, na minha humilde opinião, em relação a CSRD, é extremamente bem-vindo, porque é inviável 480 data points de relato, mas isso é outro assunto. Eles não vão perder de vista as alavancas de competitividade que eles precisam, porque se tirarem a base de capital natural, que eles já têm muito pouca por lá, a economia vai embora. Então, eles fizeram esse roadmap super recente e as avaliações aqui que eu acho que vale passar para vocês. 3/4 dos negócios na área aí da União Europeia depende de natureza,
Quando eles trazem os créditos de natureza para a jogada, o que eles esperam desses créditos? Instrumento inovador para valorar capital natural, e aí ativo para atrair investidor, e eles vão apoiar os projetos mais amplos da União Europeia em relação à competitividade e resiliência. Isso está no site da União Europeia de 2 semanas atrás. E a gente fica discutindo backlash de disclosure quando temos biodiversidade e capital natural por aqui, e deveríamos estar correndo e fazendo tudo isso, ou já ter tudo isso pronto, tá? O mais interessante, de novo, a presidente da União Europeia foi super criticada com esses pacotes de simplificação. Vejam o que ela fala nesse roadmap, no lançamento do roadmap. We have to put nature on the balance sheet. Super interessante, porque eu falo isso há 20 anos. Enquanto a gente não valora capital natural, enquanto eu não sei quanto vale a bendita da abelha que faz a polinização na minha cultura e que me ajuda a ter produtividade, ou que eu perco todo o produto, eu não valoro e eu continuo usando como se estivesse presente ad eternum e disponível para as nossas atividades econômicas. Então, eu tenho que ter esse outro enquadramento. As empresas que já estão fazendo essas avaliações de dependências e impactos começam a entender um pouco mais e o assunto deveria chegar no board de fato, tá? Eu vou parar com créditos de natureza e sistema financeiro aqui, mas só para vocês entenderem a conexão. Toda vez que eu falar desses ativos ambientais novos, eu preciso colar com mecanismos financeiros inovadores. Então, se a gente usar o quadradinho que está pronto de mecanismo financeiro, a gente nem continua a conversa porque é inviável. Eu estou falando de um novo ativo que vai demandar novos enquadramentos, novas avaliações de garantia, novas estruturas, tá? Atribuindo valor econômico para conservação e restauração, que são essas atividades que podem gerar os créditos, se eu assim quiser, e escolher um projeto para certificar. Eu vou atrair investidor porque eu vou ter impacto positivo mensurável. Eu vou ancorar essas novas estruturas em blended finance, que vai ser o único possível, na minha opinião, se a gente não tiver de-risking aqui com capital concessional não vai rolar, porque, de novo, é tudo muito novo, e a gente potencializa novos produtos financeiros híbridos aí, conectando esses resultados ambientais com retorno financeiro. Esse é um geralzão de créditos de natureza, tem muito mais assunto para isso, mas acho que para este começo, para uma primeira conversa, é isso que eu queria passar para vocês, com o cenário de União Europeia. Então, não estamos aqui divagando, não estamos falando de um tema que não precisamos nos preocupar, porque a gente nem sabe fazer clima direito ainda, ou porque os Estados Unidos acham que isso não é relevante agora. Eles acham que não é relevante, mas eles querem os nossos minerais críticos, né, gente? Então, assim, sejamos inteligentes o suficiente para entender o assunto nas cadeiras de conselho, quando isso for viável, entendendo o assunto, impactos e dependências, e, eventualmente, se a gente tiver um pé a mais, e a gente tem pelo menos 2 empresas discutindo isso aí nos bastidores que eu sei, a gente pode fomentar um mercado de créditos de natureza pelo Brasil, quem sabe com metodologias que já venham prontas para estarem adequadas ao nosso panorama tropical por aqui, tá bom? Miguel, você tá com a gente, eu só não tô vendo. Tô sim, já tô por aqui, Ana. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Muito prazer. Muitíssimo obrigada pela sua gentileza, Miguel. Gente, o Miguel é diretor de operações, correto, Miguel? Na Diretor de Green. projetos, projetos. Diretor de projetos. Eu falando errado já, muito bom. Diretor de projetos na Green, ele gentilmente se disponibilizou a estar conosco. Eu falei para vocês que eu estava fazendo uma busca aí. O Miguel, eu vi um vídeo do Miguel faz uns 6 meses no máximo, acho, falando de créditos de Foi. biodiversidade ou natureza, não lembro como você chamou. Então, ele manja muito, gente, mas muito mesmo. Quando vocês vão no evento, ele dá show falando das coisas, assim. Exagero. Na prática, é verdade, né? Aliás, eu só trago aqui quem eu sei que vai dar um show pra gente. Então, Miguel, por favor, fique à vontade, se apresente aí direitinho. Estamos aqui para conversa. Tá bom, obrigado, Ana. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Miguel Moraes. Como a Ana disse, eu trabalho hoje como diretor de projetos na Evergreen. Meu background é todo em biodiversidade, tá? Eu sou biólogo, na verdade, ecólogo de plantas. Comecei minha carreira trabalhando no Centro Nacional de Conservação da Flora, que é no Instituto de Pesquisa e Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? É uma autarquia federal. Trabalhei lá com o Gustavo Martinelli, instituindo um programa de espécies ameaçadas de extinção. A gente atualizou o livro vermelho da flora, apoiou o Ministério reestruturando o arcabouço para a conservação de espécies ameaçadas. Então, ali eu comecei um pouco a minha trajetória e depois eu fui para Brasília trabalhar no Escritório Nacional da União Internacional para a Conservação da Natureza. E aí lá eu comecei a trabalhar um pouco como ponto focal do Programa Global de Florestas e Clima. Então, aqui eu comecei a
conhecer mais e trabalhar mais com a agenda de restauração especificamente, com conservação, obviamente, porque a UCN trabalha muito com conservação. Espécies ameaçadas continuou fazendo parte do ferramental, vamos dizer assim, mas eu comecei a trabalhar cada vez mais com restauração, né, e próximo do governo federal na regulamentação do Planaveg, da Proveg, enfim, um pouco dessa agenda. Saí da UICN em 2018, fui para conservação internacional. Então, trabalhei 6 anos na conservação internacional como diretor sênior de programa, coordenando a implementação do programa aqui no Brasil. E aí, no ano passado, eu vim para a Evergreen trabalhar como diretor de projetos. Estou contando um pouco dessa trajetória, assim, porque acho que meio sempre foi .org, sabe? Eu sempre tive o pé no terceiro setor. E aí, mais recentemente, eu estou tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais esse ambiente privado e tenho aprendido muito com discussões mais relacionadas à gestão, finanças, enfim, investimentos. Então, está sendo uma escola para mim. Tenho certeza que eu tenho oportunidade aqui de aprender com vocês também. Então, entrando aqui no assunto e no tema, eu vou falar um pouco das minhas perspectivas, mas também um pouco das perspectivas da Evergreen, né? A Evergreen tem discutido muito essa questão de ativos de natureza, né? A gente trabalha com restauração, projetos comerciais de restauração em escala. Hoje, nossa principal receita são créditos de carbono e madeira nativa no primeiro ciclo, porque a gente faz uma restauração e traz a madeira nativa para equilibrar um pouco as contas, as finanças. Mas a gente tem discutido muito como é que a gente valoriza parte dos impactos do nosso trabalho na territorialidade na qual a gente está inserida, né? Impactos dentro da própria fazenda, mas impactos também na paisagem. Então, naturalmente, a gente tem estado muito interessado nessa discussão de créditos de natureza, créditos de sustentabilidade, créditos de biodiversidade, enfim, chamem como quiser, né? Eu queria começar só marcando por que eu acho que biodiversidade importa, por que natureza importa, né? Acho que a gente acabou reduzindo um pouco a discussão a clima especificamente, mas eu acho que é mais amplo, tem muito em jogo, né? De uma maneira geral, empresas, comunidades, sociedades têm alto nível de dependência com os ciclos naturais, não só pelos recursos especificamente, mas por relações muito mais profundas, modos de vida, espiritualidade, identidade cultural, né? A gente tem relações muito profundas com a natureza. E quando a gente se afasta disso e quando a gente impacta esses ciclos naturais para além de um determinado limiar, a gente acaba afetando diretamente tudo isso. Acaba afetando economias globais, acaba afetando a nossa própria relação com esses ambientes naturais. E isso gera uma série de instabilidade, gera conflito social, gera estabilidade geopolítica global. A gente está vendo essa corrida agora por terras raras, né? Entre outras. E isso gera guerra, isso nos coloca num lugar necessariamente de perda. Não de construção, não de abundância, de miséria e de perda. Então, entender a fundo o conceito de capital natural, né? Não só um conjunto de árvores, o estoque em si, mas compreender esses estoques, os fluxos decorrentes desses estoques e a percepção de valor que empresas e comunidades dão para esses fluxos, para esses estoques, eu acho que é fundamental para a gente entender essa busca por estabilidade dos sistemas naturais. É isso que está em jogo. É uma busca por estabilidade. E estabilidade nos sistemas naturais depende de complexidade, depende de redundância funcional. Biodiversidade promove resiliência, justamente por meio dessa redundância funcional, né? Então, no mundo mudando, inclusive num contexto de mudanças climáticas, essa capacidade de proporcionar estabilidade para esses sistemas, estabilidade para esses ciclos, estabilidade para o fornecimento de recurso, estabilidade para os nossos modos de vida, isso é muito importante. E a biodiversidade consegue entregar isso para a gente, né? Então, acho que eu queria começar por aqui. Daqui eu queria tocar em 3 pontos, muito rapidinho. Eu costumo falar muito, viu, Ana? Então, quando eu estiver falando demais, você me corta logo, por favor. Eu vou tentar ser bem objetivo aqui na minha fala. Eu vou falar rapidamente sobre as diferenças de crédito de carbono e crédito de biodiversidade, vou dar alguns exemplos de iniciativas do Brasil e depois vou falar brevemente desafios e oportunidades, tá? E aí a gente abre para perguntas. Acho que quando eu entrei, Ana, você estava falando justamente
da questão compensatória, da dificuldade da gente explorar a compensação, né, com crédito de natureza. Eu vou começar por aí e eu quero fazer algumas provocações, tá? Depois a gente conversa. Acho que eu me pergunto muito, assim, como ser humano investidor, onde a gente prefere colocar nosso capital? Aonde você prefere colocar seu capital? Se eu te disser que você pode colocar em projetos de infraestrutura que vão beneficiar milhões, bilhões de pessoas, gerar retornos atrativos, ou projetos de compensação de externalidade negativa que vão mitigar impactos indesejados, você quer botar onde? Numa agenda positiva ou numa agenda negativa? Eu, particularmente, como ser humano e até investidor, eu prefiro colocar numa agenda positiva. Eu prefiro colocar a grana num lugar onde a gente vai gerar um ciclo virtuoso e não enxugar gelo e apagar os problemas do passado. Mas aqui não é um ou outro, porque a gente vai ter que lidar com as consequências das escolhas que a gente fez lá atrás, a gente sim tem que compensar, mas a gente pode olhar para a construção de um futuro diferente, né? E eu acho que os créditos de biodiversidade, os créditos de natureza, dão para a gente essa oportunidade. Então, apesar da gente o tempo inteiro estabelecer esse paralelo entre crédito de carbono e crédito de biodiversidade, eu queria reforçar que, na minha opinião, não dá para a gente simplesmente tratar crédito de biodiversidade como um espelho de crédito de carbono. Não é isso. Não é isso. Se a gente for por aí, a gente vai restringir, limitar e a gente não vai conseguir criar inovações que nos permitem estruturar, de fato, um mercado de biodiversidade, tá? Então a gente precisa, claro, aprender com os erros ou com as limitações ou com os tropeços do mercado de carbono, mas não restringir o mercado de biodiversidade ao mercado de carbono. Então, eu entrei, tinha alguém comentando, não sei se foi a Carla, tinha alguém comentando justamente sobre essa questão do significado do crédito de carbono. O crédito de carbono é específico, é ali. É 1 tonelada de CO2 a menos na atmosfera. Ponto. Não tem dúvida aqui. Pode ser emissão evitada, pode ser por remoção, mas está claro, né, o que é. No caso da biodiversidade, é variável, não é específico. Então, pode representar uma série de medidas diferentes de acordo com qual projeto o originador está inserido, né? Então, aqui tem uma coisa de escala também que é limitante quando a gente fala de um mercado global, né? No caso do crédito de carbono, a gente está acostumado com 3 principais aplicações. A gente está acostumado com offsetting, né, que é a compensação das emissões por meio de financiamento de projetos externos. A gente está acostumado com insetting, onde a gente olha para dentro da nossa operação, para dentro da nossa cadeia de suprimentos, para dentro do nosso processo produtivo. E a gente está acostumado, hoje já tem a figura um pouco do trade, né? Assim, aquela empresa ou aquela agência que é só trader, compra e vende créditos e faz disso uma operação financeira, né? No mercado de biodiversidade, eu acho que a gente precisa olhar de uma outra forma. De fato, Ana, offsetting fica bastante limitado aqui. A compensação, na verdade, vamos usar a palavra em português que eu acho que é melhor. A compensação fica limitada, principalmente por causa do princípio da adicionalidade, né? E se você tem a obrigação de cumprir com alguma coisa que você deveria ter feito, vamos dizer assim, a adicionalidade regulatória fica limitada. Mas existe, mesmo no mercado de carbono, a noção de prática comum. Se é adicional do ponto de vista regulatório, se não é adicional do ponto de vista regulatório, mas é adicional do ponto de vista da prática comum, você consegue, de alguma maneira, justificar essa adicionalidade. Então, veja que em alguns lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem uma série de mecanismos legais, na Colômbia, até na África do Sul, existe uma lógica de compensação que está destravando fluxos financeiros para coisas muito similares ao crédito de biodiversidade, não chamado desse nome, mas coisas muito similares. Então, se você tem, dependendo do arcabouço regulatório e dependendo do que está sendo feito de fato, você consegue justificar com uma adicionalidade. No Brasil, isso é uma realidade hoje? Não. No Brasil, isso não é uma realidade hoje. Mas a gente poderia até pensar que existem caminhos para chegar lá e tornar isso uma realidade. Seja na compensação no offsetting, seja no insetting, seja no trading. Mas eu vejo muito mais aqui uma lógica de infraestrutura verde, investimento de infraestrutura. A gente sabe fazer isso do ponto de vista de financiamento,
a gente consegue conceber muito mais fácil investimentos em infraestrutura. E o que está em jogo aqui é manter a provisão de serviços que vão ser fundamentais para o que a gente quer construir no futuro. Então, esse paralelo pode ser interessante, tá? Pensar numa lógica de infraestruturas naturais, e isso como um mecanismo para a gente viabilizar infraestruturas que vão ser fundamentais no futuro. Todas as empresas dependem de água, dependem de oxigênio, dependem de nutrientes no solo, depende de polinização, depende de uma série de coisas que a gente precisa estar com tudo funcionando para rolar. Vocês falaram também de fungibilidade, né? Então, no caso do mercado de carbono, alta fungibilidade, o crédito de carbono é intercambiável, a gente pode trocar um pelo outro numa boa, não tem nenhuma preocupação aqui. No caso de crédito de biodiversidade é baixa, porque é contexto específico, né? Então aqui a gente tem um desafio. Financiamento, a gente cristalizou um pouco essa visão de que estamos falando de operações de crédito, até porque o nome já coloca a gente nesse lugar. É crédito de carbono, é crédito de biodiversidade. Será que crédito é o melhor mecanismo financeiro para a gente viabilizar o que a gente está chamando de crédito de biodiversidade? Eu, particularmente, acho que não, viu? Até pela estrutura de fluxos financeiros e por uma lógica de receita futura. No crédito de carbono, eu consigo vender isso no futuro. Algumas empresas aposentam crédito, mas eu consigo transacionar no futuro esses créditos. Então, eu consigo ter uma previsão de receita. Então, isso vai me dar um fluxo de caixa que eu consigo calcular qual é o retorno. A gente entende muito bem essa operação. Isso não é given para o crédito de biodiversidade. Alguns arranjos, por exemplo, terraços, você só pode vender uma vez. Se você só pode vender uma vez, como é que você vai ter fluxos futuros? Como é que você vai ter o teu fluxo de caixa para lastrear a operação de crédito? Então aqui a gente vai precisar pensar fora da caixa. Eu ouvi a Ana falando isso. Precisamos de inovação em finanças. Cristalizar essa visão de crédito pode ser um mau caminho. Funciona a visão de crédito? Acho que funciona, desde que a gente consiga valorizar e pensar em receitas futuras. A gente precisa ser inovador aqui. Mas a gente pode pensar em pagamento por serviço ambiental, a gente pode pensar em operação de investimento, quase como uma ação, sabe? Uma ação relacionada a uma área que tem um ativo. A gente pode pensar em operação de crédito, a gente pode pensar até em liquidação de passivos ambientais, ressignificando um pouco esse imbróglio de licenciamento, que é uma novela aqui no Brasil. Enfim, não quero polemizar demais, mas eu acho que a gente tem que sair da caixinha só do crédito e começar a pensar o que a gente pode trazer como ferramental para viabilizar isso que a gente está chamando de crédito de biodiversidade. Então, pulando agora para quais são os exemplos e iniciativas que a gente tem no Brasil. Vou falar um pouquinho de casos concretos, ou seja, de protocolos, e vou falar um pouquinho dos estados, que eu acho que os estados começam a ir nessa direção, mas ainda um pouco limitados. Então, do ponto de vista da iniciativa, eu trouxe 4 cases só para comentar aqui, depois a gente pode falar mais sobre eles. Um é o da Coalizão Life, outro é da Era, o outro é da Terraços, e o outro é da Associação Sociocultural Yawanawá. Elas estão em diferentes níveis, tá, de evolução, mas eu acho que é legal a gente trazer. Então, começando pelo Life. Coalizão Life trata o crédito de biodiversidade como um saldo material e rastreável de uma organização que pode ser traduzido como resultado líquido de ações positivas para a biodiversidade em uma área, descontada a sua pressão, avaliadas por meio de um processo independente, auditoria e certificação. Então veja que aqui está bem associado ao ambiente empresarial, está muito lastreado pelo conceito no net loss e net positive. Então tem a história do balanço, do impacto, né, medido de forma independente por terceiros, precisa ser auditado, bem numa lógica empresarial. E hoje isso tem sido muito aplicado no sul do país, tá? Principalmente no Paraná, muito atrelado à gestão de áreas protegidas e uma visão de melhoria da qualidade ambiental. Então, empresas que estão buscando claims de biodiversidade investem em ações para melhorar a qualidade ambiental, normalmente de RPPNs, por exemplo, reservas privadas do patrimônio natural. Né? Então, é um arranjo que tem sido feito para você criar um fluxo financeiro para melhorar. Como? Por exemplo, remoção de espécies exóticas invasoras de uma RPPN. Então, você vai lá e corta o pinos para deixar o pinheiro nativo
crescer de volta e melhorar ali a condição daquele ambiente. Então, você cria um fluxo financeiro e você passa a ter a titularidade daquela reivindicação ambiental, tá? Será que isso é crédito ou é um claim? Será que isso é um asset ou um claim? O nome chama crédito de biodiversidade, mas me parece muito uma reivindicação ainda, né? Um claim de biodiversidade. Tem o protocolo, que é Life Biodiversity Credits, esse é o nome que chama, mas eu acho que fica muito nessa caixinha da reivindicação. A ERA trabalha com uma abordagem totalmente diferente. Então, a ERA adota a terminologia da Aliança de Crédito de Biodiversidade, então é um certificado que representa uma unidade mensurável e baseada em evidências de um resultado positivo para a biodiversidade, tá? Aqui, a ERA está trabalhando com o protocolo dele chama Umbrella Species Stewardship, Biodiversity Crediting Protocol. Então, ele está trabalhando com o conceito de espécie guarda-chuva. Então, a onça-pintada é um exemplo. Como predador de topo de cadeia, você trabalha com a conservação da onça-pintada, consequentemente, você melhora a situação ambiental de uma série de outras espécies que dependem daquele mesmo ambiente da onça-pintada. Então, uma visão de espécie ameaçada de extinção, guarda-chuva, uma espécie guarda-chuva de topo de cadeia, mas que tem um rebatimento na qualidade ambiental da mesma forma, tá? Aqui também tem uma pegada de transferência de claim de biodiversidade. É quase que uma operação, uma transação para eu transferir a titularidade de uma reivindicação de um impacto positivo para uma empresa que está colocando grana para a conservação dessa espécie, né? Eu posso no futuro vender esse crédito? Não está claro. Acho que não. Da forma como está estruturada, esse tipo de situação prevê uma venda apenas. Então, veja, será que de fato crédito é o melhor nome para esse tipo de arranjo? Eu estou provocando. Na minha opinião, eu acho que não, mas talvez seja, entendeu? Na minha opinião, acho que a gente ainda está um pouquinho nessa caixinha de reivindicação. A Terraços é muito comum na Colômbia, trabalha principalmente na Colômbia. Na Colômbia a gente tem um mercado mais regulado e lá eles trabalham com chama Crédito Voluntário de Biodiversidade, uma unidade de biodiversidade, que é o que eles transacionam, e representa 10 metros quadrados de um ecossistema preservado ou restaurado, gerido técnica e financeiramente por alguém que opera. Então, basicamente, você tem uma área, esquadrinha essa área, cada 10 metros quadrados é uma unidade, você capitaliza e investe na restauração, na conservação, para melhorar a qualidade daquele sistema ecológico naquela unidade de área. Você consegue vender uma vez só, está proibido pelo próprio protocolo deles você transacionar no futuro. Também chama crédito de biodiversidade. Mas como é que ficam os fluxos de caixa? Como é que eu vou pensar né, em vendas futuras? Enfim, como é que eu conecto isso com a nossa lógica financeira? Difícil. Terraços está chegando no Brasil, tem um projeto no Pará agora começando com IDB e com Natura. Então já é um primeiro pezinho no Brasil. A Mariana Sarmento tem todo o interesse de vir para o Brasil, a gente tem conversado um monte. O governo brasileiro, o Ministério do Meio Ambiente, não gosta muito dessa lógica da unidade de biodiversidade. E eles acham que tem uma redundância com alguns instrumentos de política pública que já existem no Brasil, né? Então aqui a gente tem reserva legal, tem cota de reserva ambiental, tem coisas que chamam de outro nome aqui e que eles ficam achando que tem uma sobreposição com que algum desses protocolos estão trazendo. Então, talvez ao invés de refutar, equacionar e ressignificar a parte desses instrumentos que a gente já tem, né? Assim, como é que a gente traz uma nova linguagem para isso, né? Traz uma aplicação mais moderna para o que a gente já tem. Até porque o nosso arcabouço, ele, em grande parte, ele traz soluções interessantes. Por último, ainda muito preliminar, na COP16, a Associação Sociocultural Yaunauá se juntou com Wildlife Works e Forest Trends para fazer o protocolo deles. Então, eles chamam metodologia BDSU, é uma abordagem para medir integridade de biodiversidade baseada em área, olhando para a medida de riqueza de espécie. E aqui é basicamente um mecanismo de pagamento por serviço ambiental, olhando para a integração ecológica, para a integridade ecológica, desculpa, e para a sedimentação cultural, cultura e anual, ou seja,
basicamente um mecanismo que destrava um fluxo financeiro para melhorar a gestão da terra indígena em Aonauá. Essa é um pouco a lógica, e com medidas de riqueza de espécies, tá? Aí, o que está rolando no nível de Estado? Acho que a gente tem 3 exemplos que talvez sejam os exemplos mais evidentes de estados que estão se movimentando nessa direção. Primeiro deles foi o Amapá, com o programa Tesouro Verde, e eles falam em créditos de sustentabilidade. Aqui é polêmico a beça, tá? É polêmico a beça, tem gente criticando de todos os lados, dizendo que não é. Enfim, não vou entrar na parte de política aqui, mas estamos falando de ativos ambientais baseados na conservação de florestas nativas públicas, e a ideia é criar uma fonte de receita a partir do consumo de serviços ambientais e recursos naturais por parte das empresas. Então, você cria um fluxo de recursos para ajudar na gestão do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, na proteção, na conservação, na restauração dessas áreas. Tá? Então, tem uma lei, Lei 2.353, está regulamentada por um decreto específico, então busca criar essa rede para distribuir esses recursos numa lógica de serviços ecossistêmicos usados por essas empresas. Então, parceiro do Tesouro Verde. O Paraná lançou a política e o Programa Estadual de Crédito de Biodiversidade e usa essa metodologia da Coalizão Life. Tá? Então, tem chamada pública, é uma lógica de crédito de biodiversidade, nessa lógica da Coalizão Life que eu mencionei, um instrumento econômico criado para apoiar e incentivar ações que visam preservação, conservação e restauração para melhorar serviço ecossistêmico. Tá? Tem resolução estadual e em parceria com o setor privado, compensar essa pressão ambiental causada pela atuação das empresas e indústrias. É uma lógica bem objetiva, uma linguagem bem setor privado, e já está rolando, tem certificadora, enfim, tem toda uma estrutura para fazer isso girar. O Rio de Janeiro sinalizou na COP16 uma intenção de avançar na direção de bolsas de ativos ambientais. Primeiro, para transacionar créditos de carbono, mas falando também em ativos sustentáveis. Meio assim, geral, não sabe o que é, ninguém sabe o que é, mas é para criar uma oportunidade de você trazer o que vier pela frente aqui, seja crédito de água, seja crédito de biodiversidade, seja crédito de natureza, enfim, o que couber aqui eles vão querer transacionar. Então, é uma lógica de plataforma para negociação de crédito de carbono e ativo sustentável, tá? Numa primeira fase, olhando para o mercado de acesso, com transações simples, depois, numa lógica de bolsa no mercado principal, com operações mais complexas, atraindo inclusive recursos de fundos globais e internacionais. Isso ficou numa fase de protocolo de intenção. Eu acho que isso não avançou muito além de uma fase de protocolo de intenção, mas eles começaram com o Nasdaq e com o Global Environmental Asset Platform, o GEAP. Mas eu não soube mais disso depois desses anúncios, ninguém nunca mais falou disso, tá? Então, por último, Ana, prometo que, para fechar, eu queria reforçar uma coisa. Acho que o mercado de biodiversidade não pode ser um espelho do mercado de carbono. A gente tem que fazer um esforço para ressignificar isso aqui, tirar, sabe, essa armadura que o mercado de carbono traz para essa lógica do mercado de biodiversidade. Acho que a gente tem na mesa uma nova oportunidade para valorização dos ecossistemas naturais. Valorização da floresta em pé, essa é uma agenda positiva, não é necessariamente uma agenda compensatória, onde eu vou compensar por alguma coisa que eu fiz que foi além do que eu deveria ter feito. Acho que a gente tem que sair desse canal. Eu acho que um desafio, e aí as empresas têm uma contribuição muito importante, padronizar. Primeiro ponto, eu acho, é padronizar a contabilidade ambiental nas empresas. Primeiro ponto. Se a gente não padronizar isso entre setores, tem que ser comum entre setores. Se a gente não tiver clareza de perdas, ganhos e trouxer isso para uma lógica de contabilidade, a gente vai patinar. Né? Patinar porque como é que você vai reivindicar qualquer resultado se isso não é comparável? Né? Precisa ser comparável. Segundo ponto, acho que é um desafio enorme, como é que a gente sai do claim de biodiversidade e transforma em asset? Como é que eu saio da reivindicação e transformo num ativo transacionável, né? Que eu vou poder vender, que o mercado vai... Quais são os limites e quais são as regras disso? Isso não está claro. Eu acho que a gente tem metodologia, a gente tem ciência para dar muito lastro e robustez às reivindicações. A ciência está aí para isso,
mas a gente ainda não consegue transformar em asset. Veja os exemplos que eu dei aqui. Será que são créditos mesmo ou são reivindicações de impacto que eu vendo a titularidade, né? É quase que um produto, né? Arcabouço regulatório e segurança jurídica. Acho que a gente precisa adaptar os instrumentos existentes, criar alguns novos, mas adaptar os que tem. Então, eu estava falando aqui, cota de reserva ambiental. Talvez, veja, será que crédito de biodiversidade não pode vir aqui de alguma maneira? Aí, claro, tem que respeitar o princípio da adicionalidade, como eu estava falando no início. Tudo bem, a regulação já prevê, mas é prática comum? Está acontecendo? A gente está desde 2012 tentando implementar Código Florestal, patinando. Será que um incentivo econômico como esse não pode nos ajudar a avançar? Talvez, né? Precisamos avançar na valorização da floresta em pé. Acho que isso é fundamental. No meu punho esquerdo, eu vou de relógio, custa milhares de reais. No meu punho direito, eu tenho uma pulseira Yawanawá, que custa centenas de reais. Para mim, a minha pulseira de miçanga vale muito mais do que o meu relógio. Mas para as pessoas, não. E cada um de nós aqui pode passar a revalorizar as coisas de uma maneira diferente, entendeu? Então, isso precisa se traduzir também na postura das empresas, na postura do mercado, né? Começa por aí e termina, claro, nos instrumentos financeiros, nos instrumentos de mercado, nos incentivos. Acho que vai para esse lugar, mas começa com cada um de nós. Inovação financeira, eu não vou chover no molhado. Oportunidade, monetização de impacto positivo. Acho que olhar para a natureza como infraestrutura é um caminho, é uma oportunidade, porque isso a gente sabe fazer, principalmente do ponto de vista financeiro, tá? Eu acho que a gente precisa, como eu comentei, ressignificar um pouco esses impasses relacionados ao licenciamento ambiental. Eu acho que aqui a gente teria uma grande oportunidade de pensar diferente. Não o licenciamento como punição, mas o licenciamento como oportunidade para a gente construir um futuro diferente, sabe? E eu acho que a gente não faz isso. Um exemplo rápido, lei da biodiversidade, né? Se você lucra a partir de acesso à biodiversidade, você tem que ou depositar uma grana no fundo ou financiar projetos. Financiamento de projetos, você tem um desconto significativo. Então, acho que a gente até tem no nosso arcabouço regulatório oportunidades, só que a gente ainda não aproveita muito, tá? Mecanismos para o direcionamento de fluxos financeiros para conservação e restauração, acho que aqui isso é de fato uma oportunidade, acho que o Amapá sacou isso, os Yawanawá sacaram isso, o governo do Paraná sacou isso, e eu acho que está tudo bem, eu acho que aqui temos uma oportunidade sim de destravar esses fluxos financeiros, a gente precisa dessas estruturas naturais e eu acho que esse é um caminho. E eu acho que essa visão de capital natural é uma oportunidade para a gente sair dessa visão limitada de estoque, de conjunto de árvores, para a gente entender fluxo, serviços ecossistêmicos, mas entender também a percepção de valor das empresas e das comunidades. Vou parar por aqui, Ana, para a gente poder bater um papo, tá? Muitíssimo obrigada, Miguel. Foi super esclarecedor, foi ótimo. Eu tinha ouvido Paraná lá na COP16 com o lançamento, mas depois eu não acompanhei, então bom ver que já teve chamada pública, Rio também, mas pelo visto não teve mais nada. Agora, deixa eu te colocar um ponto. Ano passado eu fiz um trabalho bem grande de créditos de biodiversidade, com uma empresa de setor também altamente dependente. E a grande pergunta na mesa era assim, e eu acho que é a pergunta compartilhada aqui pelas conselheiras. Para que eu, empresa, vou fazer isso? Eu não consigo compensar nada. Eu não valoro capital natural. Esse assunto não entra na agenda do board. Isso aí está na estratosfera ainda. A pergunta de saída sempre foi essa para o projeto que eu estava fazendo. E antes desse posicionamento de União Europeia, estava complicado defender que a gente precisa fazer essa valoração de capital natural, principalmente neste momento político. Por mais óbvio que isso seja, né? Se a gente juntar o 2 mais 2 aqui, sem capital natural não tem economia, é muito difícil de a gente mudar o funcionamento de eu não valorar. Eu não sei quanto vale a água que eu preciso para produzir soja que eu exporto e que é tantos por cento do PIB do Brasil. Eu não faço essas avaliações. Então, quando a gente teve essa pergunta, por que o setor privado vai entrar nos créditos de biodiversidade? O que nos pareceu no final do ano passado, e eu acho que agora com a União Europeia pode nos ajudar também, é que a melhor entrada seria avaliar o insetting em cadeia de valor. Então, se eu sou, e aí o exemplo mais usual é, se eu sou uma empresa de chocolate industrial, não estou nem falando de chocolate da Amazônia, tá, gente? Se eu sou uma empresa de chocolate ou de alimentos de forma geral,
eu dependo de uma cadeia que vem do agro, que, por exemplo, depende de água. Eu tenho um déficit de capital, eu tenho um déficit de assistência técnica nessas áreas, e eu preciso assegurar que eu vá continuar tendo matéria-prima para produzir. E daí isso impacta a minha cadeia inteira. Então, por que não trabalhar com algum mecanismo, ao invés de pagar uma certificação, uma assistência técnica, fazer os contratos isolados, que era o mais usual, para os meus fornecedores, porque aí eu rastreio o fornecedor, eu asseguro melhor produtividade, ou eu reduzo o risco de trabalho escravo, de trabalho infantil. Ao invés só de fazer essas ações mais descoladas num guarda-chuva interno da empresa, por que não trabalhar com uma metodologia, com uma certificadora que possa gerar esses créditos, porque aí eu consigo, em alguma medida, entender o envolvimento, o investimento do business nisso, porque eu estou investindo na minha própria cadeia, então eu vou ter retorno financeiro disso, asseguro matéria-prima e tem impacto positivo, não só o de capital natural em si, mas o social. Me parece que, para a gente, nas cadeiras de board, esse pode ser o melhor argumento neste momento de entendimento do tema, que é assegurar a nossa competitividade com perenidade, usando isso dentro da cadeia de valor com as metodologias. Por que a gente faz isso? Poxa, mas isso é tão irrelevante, está tão na estratosfera. Pois é, e a União Europeia acabou de soltar um roadmap que eles querem implementar, porque eles querem canalizar, eles querem trazer investidores para esses temas. Então, eu tenho hoje uma posição muito melhor para discutir isso, mas aí eu queria te ouvir um pouquinho, porque é um assunto, Miguel, que não entrou, exceto, acho que em 4 ou 5 empresas brasileiras altamente dependentes e bem grandes, não me consta que esse assunto tenha entrado em discussão ainda. Você, do seu viés, olhando para os clientes da Regreen, por exemplo, consegue discutir esse tema? Como é que esse tema entra? Porque se for só para garantir balanço positivo, não vai rolar. Mas eu tô totalmente de acordo, Ana, com você. Eu acho que esse é o caminho, na verdade. E eu acho que algumas das empresas que estão, é, vamos dizer assim, embarcando no conceito no net loss, net positive, elas estão com essa visão por trás. Eu estou entendendo que não é só uma questão de eu preciso fazer o bem. Não é isso que está por trás. É a viabilidade do seu próprio negócio. É a viabilidade da produção de café no Brasil. Se faltar água e não tiver polinização, a gente vai perder market share. A gente não vai conseguir atender a demanda existente. O cacau, por exemplo, é uma grandíssima oportunidade, né? Com a demanda lá em cima e a produção tendo dificuldade, o preço batendo ano a ano, batendo recorde. Se a gente não tiver essa visão de sustentabilidade e não conseguir evitar que a gente comprometa a capacidade produtiva do país, a gente vai tropeçar, a gente vai perder uma oportunidade econômica. Então, eu acho que essa lógica de net positive, ela por trás dela, tem uma visão de você viabilizar a atividade futura. Eu acho que é isso que está em jogo. Por mais que ela pareça romântica, eu acho que algumas das empresas enxergaram isso e estão caminhando nessa direção. Mas eu estou totalmente de acordo. Eu acho que o caminho é em setting. Eu acho que o caminho é a gente entender a interdependência da nossa atividade produtiva, entender o impacto que isso vai ter na receita futura, se eu não cuidar disso agora, e trazer isso para investimento agora, porque é mais barato eu investir agora do que eu pagar essa conta lá na frente, ou do que eu deixar de ganhar lá na frente. É exatamente isso, estou totalmente de acordo. Obrigada, Miguel. Denise. Bom dia, obrigada aqui, que fantástico, né? Vocês dois aí falando, cada um com um foco um pouco diferente, mas relevante. Eu só queria, assim, lembrar uma coisa. Com todo o percurso que foi feito em relação a clima, eu acho que a questão da água, ela foi muito tratada. E a gente vê, assim, nas empresas, uma preocupação muito grande com a redução do uso de água limpa, né? Assim, então, eu acho que esse tema da água, ele está bem consolidado. E talvez seja um ponto de monetização, vamos chamar assim. Se a gente pensar, para começar, né, seja um ponto de monetização, porque ninguém tem dúvida que a escassez hídrica é um problema grave, seja você totalmente dependente, diretamente dependente ou não. Então, eu acho que esse seria um ponto. Os outros são um pouco mais alto nível, mais difícil de materializar, como monetização, como
vamos chamar assim, precificação, que eu acho que esse é o grande desafio, mas a água não. A água eu acho fácil precificar, porque eu sei quanto eu uso, quanto eu pago, ou quanto eu extraio e deixo de extrair, a gente pode atribuir valor, então talvez seja um ponto de partida bom. Em relação, e o que fez sucesso, né, pensando na TCFD, o que fez muita coisa evoluir? Foi a abordagem setorial. Né? Não dá para discutir assim genericamente. A gente tem que ir nos setores e começar a discutir com eles para eles darem ideia, porque eles vão ter ideia disso. Então, se eu também pudesse contribuir, a gente trabalhar setorialmente, que eu acho que a TNFD deve ter feito isso. Eu até fui convidada, mas não dava, né? Porque eu estava na TCFD, não dava para estar nas duas. Mas eu acho que é muito importante e o setor financeiro faz isso bem, que a gente sabe, porque eles têm obrigações, né? Então eles fazem isso bem, podem auxiliar também nesse impulso, mas setorialmente, porque aí eu acho que eles vão dar ideias, porque eles vão querer se beneficiar desses recursos, desses créditos, desse ativo financeiro, vamos chamar assim, desse ativo financeiro. Não vou nem chamar de ativo da natureza, porque ainda é muito utópico, desculpa a expressão, porque eu sou bem pé no chão, você sabe, Ana, você me conhece, mas eu acho que a gente tem que trazer para a real nesse sentido. Vamos para o setor, vamos conversar com eles, para daí a gente começar a concretizar esse conceito. Acho que o conceito vai ser, começando pela água, acho que é um bom ponto de partida, porque é muito fácil entender, e aí a gente vai ampliando para os outros segmentos. E, óbvio, o governo vai ter que auxiliar com essas regulamentações, mas mais do que isso, né? Criar, eu acho, a ideia do Amapá pode ser discutível, mas eu acho que se ela bem aplicada, porque na Amazônia existe um problema seríssimo de como você protege a floresta pela própria população. Porque senão eles vão ser os primeiros a abrir mão da floresta para quem dá dinheiro. Então, a própria Vale viveu muito isso, como criar, vamos chamar assim, oportunidades de negócio na Amazônia para a população, sem que ela tenha que se sentir tentada a ceder a outras questões. Então, essa é a minha contribuição. Desculpa, eu não quero ficar falando muito aqui, porque deve ter muita gente querendo falar. Posso só reagir rapidamente, Ana, sobre a questão de crédito de água? Pô, total de acordo, Denise. Eu acho que a gente deveria começar por aí, porque é muito mais objetivo, a materialidade está posta, a gente sabe qual é o custo de tratamento de água. Todo mundo que tem indústria que precisa tratar a água sabe qual é o custo, está lá no balanço. Você vê lá qual é o custo que quanto você está gastando para tratar a água. Já existem esquemas de crédito de água, vários, inclusive muito mais lastreado por a lógica da engenharia. Da engenharia. Soluções baseadas na natureza, menos. Recentemente eu soube da Biocarbon, que é um padrão certificador da Colômbia, que lançou um protocolo para certificação de créditos de água. Ainda não mergulhei totalmente nisso, mas isso foi, acho que ano passado, se eu não me engano, final do ano passado, uma coisa assim. Mas já tem créditos sendo gerados principalmente por plantas de tratamento, hotéis que tratam mais água do que precisam, ou indústria que trata mais água do que precisa. Aí essa galera transaciona com os hotéis que gastam mais, as grandes empresas hoteleiras do mundo que usam muita água. Então isso já está rolando e principalmente na Bolsa Europeia. É bem legal. Obrigada, Miguel. Mais perguntas, gente? Não, tudo bem? Acho que os meus pontos aqui também hoje foram todos. O Miguel aí ilustrou bastante, trouxe atualizações, o que foi ótimo também. De novo, acho que para a nossa posição de board, pensando nessa parte de contabilidade e até as contas de água que a gente falou agora, como eu também tinha um chapéu diferente até dezembro, e eu participei de muitas discussões sobre a asseguração razoável dos dados que vão vir no S2, e lá eu já vou ter que ter as avaliações de risco físico climático, não de forma genérica, né, de forma específica, como está no relatório da Renner aí,
já teve muita discussão de como é que os auditores, e aí, Miguel, pode ser uma outra avaliação para vocês também, tá? Como é que os auditores vão fazer a asseguração razoável desses dados de capital natural? E chegou na água, e chegou em conta de água, e chegou em... Como é que a gente faz essa avaliação das empresas que não estão supridas por concessionárias de água, mas captam direto do rio? Então, sim, o caminho está sendo construído. A valoração, eu acho que agora nós estamos num caminho que não tem mais volta, por causa de S2. Eu não sou... Eu sou bem prática também, se a gente estivesse só discutindo aqui em relação a impacto positivo, mesmo avaliação de perenidade, mas para cuidar de capital natural, eu não acho que nada sairia do papel. Com o S2, como a gente vai ter que ter essa inter-relação, o que eu tenho no relatório com o que está nas demonstrações financeiras, a valoração de capital natural vai acontecer naturalmente nos nossos próximos 5 anos aí, com certeza. O que eu acho que cabe para a gente neste momento, de novo, pensando em conselho e pensando nos próprios comitês, é que a gente assegure que o assunto esteja na agenda e que a gente comece a entender impactos e dependências de capital natural. O restante, para movimentar um futuro mercado de natureza ou de biodiversidade, ou seja lá o nome que ele tenha, em relação à biodiversidade, ecossistema e serviços ecossistêmicos, a gente vai precisar de um empurrão de governo e principalmente das empresas âncoras aí das cadeias altamente dependentes. Se não tiver um empurrão, o governo também não vai fazer. Vale destacar o que o Miguel colocou aqui e que é a discussão de sempre. Se nós dependermos hoje do posicionamento que existe do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a gente não tem mercado nenhum, nem o de carbono, nem o de natureza, porque essa embalagem de mercado não é benquista. Sem fazer juízo de valor em relação a isso, precisamos de capital privado, porque só capital público não vai adiantar para a gente assegurar aí, parar a perda de biodiversidade, por exemplo, para assegurar a economia brasileira, ou nosso PIB, para ser mais exata. Então, eu preciso da visão do Ministério da Fazenda junto para colocar esse olhar de mercado e empurrar as coisas. Como o posicionamento de não mercado usual, seja ele qual for, o Ministério do Meio Ambiente também não faz esforço para puxar as regulações que a gente já tem, tipo a Política Nacional de Biodiversidade, pagamento por serviços ambientais, por aí vai, para voltar tudo isso para a prancheta, como a gente dizia antigamente, e fazer uma atualização e concatenar, ligar todos esses pontos para que eles saiam do papel, porque a gente pode ter o Código Florestal de 2012, que ficou 6 anos em discussão sobre constitucionalidade. 2018 saiu a última decisão do STF nas ADIs, e até hoje ele não é eficaz, a gente sabe bem disso, assim como todas as outras. Então, eu tenho um panorama que, neste momento, para conselho, me parece que o passo é entender impactos e dependências. Se eu sou um conselho, um comitê de uma empresa âncora, existe uma possibilidade de fomentar o mercado. Se der para ser setorialmente, é o sonho de consumo. Mas esse é o caminho. Nós não estamos discutindo algo romântico ou etéreo. A União Europeia está fazendo isso porque eles entenderam que é relevante, tá bom? Kátia, vai lá. Não é nem uma pergunta, é mais até um compartilhamento, né, Miguel? Ouvindo você falar do Ziwanauá, que eu fiz um retiro com uma comitiva Ziwanauá, né? E um dos aprendizados assim que me marcou, né, que tem um pouco de cultura, história, arte, música, né? E eles comentando que para ser um cacique, né, numa tribo Iwanauá, que é o líder político, eles precisam antes ser um pajé, um líder espiritual. Então, todo pajé, né, todo cacique é um pajé necessariamente. Então, para você ser um bom líder político, né, tem que ser um bom líder espiritual também. Então, achei muito interessante essa colocação deles. E é um conhecimento que passa assim, né, de gerações para gerações, né? E o processo todo para virar pajé, depois cacique, é um processo bem desafiador, né? É muito mais compartilhamento. Obrigada, Kátia. Alguém mais? Tudo bem? Então, Deixa eu Miguel. só fazer uma pergunta, então, desculpa. Ai, peraí, gente, que a minha participante especial aqui da minha gata sempre aparece. O que que a gente precisa, assim, sendo o país mais biodiverso do mundo, né, para a gente conseguir caminhar de outra maneira nessa agenda? A gente precisa de mais
articulação, a gente precisa de mais organização. Por que que a gente não consegue, de verdade, liderar essa agenda e a gente só patina? Miguel, é com você essa pergunta. Boa pergunta. Não, gente, o que que a gente Essa, precisa fazer? A gente tem um monte de cabeça boa, pensante aqui, vamos pensar na boa. prática o que que a gente tem que Eu, fazer. quando eu falei, reforcei a importância da gente discutir o conceito de capital natural, Carla, para mim, esse conceito ele é importante porque ele não deixa de fora a percepção de valor. E eu acho que o segredo está aqui. Eu acho que pessoas e empresas precisam ajustar a percepção de valor do seu próprio modelo de negócio. Então, eu acho realmente, eu acredito que começa por aí, tá? Eu acho que aqui a gente tem um motor que vai ser, vamos dizer assim, essa força de transformação. Por quê? Porque a gente precisa entender que a gente tem essa interdependência, não só com os recursos, mas com os ciclos naturais. E a gente precisa atuar nas nossas cadeias, como disse a Ana, para garantir a viabilidade do processo produtivo no futuro. Então, o que está por trás é a percepção de valor de algo que hoje eu considero como for granted, é como se tivesse given. Então, eu uso a água, aquilo não tem valor. A polinização está lá, aquilo não tem valor. O solo é fértil, aquilo não tem valor. Você entende? A gente tem que, quando a gente tem abundância, a gente não cuida. Quando a gente tem escassez, a gente cuida. É uma dualidade, escassez e abundância. Eu vou esperar chegar na escassez para cuidar? Tá errado. Então, acho que a gente precisa construir essa lógica da abundância, mas com cuidado, sabe? Com essa percepção de valor. Então, o meu ponto talvez fosse percepção de valor, valorização dos ativos naturais. Eu acho que se a gente, enquanto indivíduos, enquanto empresas, indivíduos nas posições de liderança que todos vocês ocupam, a gente consegue sim influenciar esses processos. Eu acho que o setor privado tem um papel fundamental de cobrar esse ajuste regulatório que vai ser fundamental para a gente viabilizar essa transformação. Mas eu acho que a chave é a percepção de valor, tá? E se eu fosse emendar no Miguel, sem dúvida nenhuma articulação. Mas, de novo, eu acho que a gente está num momento muito delicado. No meu recorte de mercado, a gente nunca teve um setor privado pujante em articulação e a gente tem aquela coisa com o lobby norte-americano. É diferente, não é isso que a gente está falando, seria mais impulsionar, porque o governo só vai atender quando tiver demanda de setor privado. Apesar de a gente precisar de uma política pública de Estado, geralmente é por demanda que isso acontece, historicamente é por demanda, mas eu não tenho setores organizados para tratar desse tema. E aí, nesse momento de mundo ainda, fica todo o contingente das empresas voltado para discutir tarifa e como sobrevivemos no dia depois de amanhã e olhar daqui a 5 anos se vai faltar água ou não, se a gente vai ter polinizador que vai impactar a PIB de forma geral, é muito mais difícil. Então, eu diria, Carla, até pelas minhas experiências mais recentes, que a articulação é essencial, mas a pergunta é como é que a gente faz um CEO ou os VPs entenderem que é essencial eles terem um item na agenda que tem impacto no médio prazo, está todo mundo preocupado se vai ter fluxo de caixa no mês que vem. É a história de sempre, de curto e médio prazo. Aí a minha pergunta fica, aí o dono, o guardião do longo prazo, que é o conselho? Como é que a gente consegue que o conselho olhe, que o conselho entenda tudo isso que a gente está falando, porque tá lá na estratosfera, eu nunca tive valoração de capital natural, eles vão ter que começar a se preocupar com isso, só quando eles verem essas correlações de clima no balanço, mas a articulação sem conhecimento não vai ter, destacar a agenda do conselho, que é a longo prazo, é difícil, porque eu não tenho esse assunto na agenda, porque ele nunca foi relevante, então é um passo de cada vez, eu acho que cabe a nós. Acho muito difícil, para falar a verdade, até por isso que eu falei, fiquei feliz quando a gente falou, eu mencionei o tema e teve adesão, falei, então vamos tratar disso, por causa do impulso de União Europeia, mas é a articulação com essa visão de longo prazo e com os órgãos que cuidam disso, deveria ser uma visão mais top-down, mas, de novo, sim, é um baita desafio. Não sei se alguém mais quer contribuir, gente. E a complexidade de achar que o problema que está lá na Amazônia, que a terra é pública, não é problema, é nosso, né? Isso que eu vejo que, assim, trabalhando com mercados de carbono é a maior dificuldade, né? Primeiro que a gente não sabe nem de quem é a terra, a gente não consegue fazer projeto de carbono porque esse é o principal impeditivo.
E aí eu acho que enquanto a gente não resolve essa questão fundiária também, a gente não consegue resolver a biodiversidade. Eu não sei nem de quem que é aquela terra. Então, assim, a gente tem muito para caminhar, assim, para como país, né, sem falar só em empresa, para a gente conseguir evoluir nesse tema. Sem dúvida. Não, é triste, né, gente? A gente só constata, mas a gente não sabe como fazer, né? Nós estamos tentando, Carla, o que nos compete? Estamos tentando, não, estamos aqui, né? Gente, tudo bem? Vou Desculpa, mas para fechar, desculpa, Ana, a gente ouviu a Kátia falando da experiência dela com o Zé Anauá. Eu trabalhei minha vida inteira com biodiversidade. Eu aprendi uma coisa com o Zé Anauá que me mexeu muito e que, na verdade, eu trouxe para minha vida pessoal e profissional. Eu compreendi qual é a minha missão. Eu compreendi que eu trabalho pela cura do mundo e eu aprendi com o Zé Anauá que só o amor cura. Por isso que para mim é tão importante a gente construir uma agenda positiva e não ficar aprisionado com agendas negativas, com essa brigalhada. A gente tem que construir um futuro diferente e de verdade, a partir do coração mesmo. Se a gente não for capaz de sair da cabeça e para o coração, eu acho que a gente não chega lá. Então vamos tentar pelo menos, né? Acho que é o que a gente pode fazer. Muitíssimo obrigada, Miguel, pela sua gentileza em nos atender na segunda de manhã, compartilhar o seu conhecimento, todas as atualizações.